Ubifol, excelência em nutrição vegetal. Eu sou a Nayara Pereira, meteorologista da Climatempo, e em parceria com a Ubifol trago atualizações da previsão do tempo para os próximos meses para a região norte do Brasil. Estamos passando por um período de enfraquecimento do fenômeno Laninha, que vem influenciando o clima pelo terceiro verão consecutivo aqui no hemisfério sul. A Laninha é caracterizada pelo resfriamento das águas superficiais do Oceano Pacífico Equatorial, e esse fenômeno tem por característica intensificar os sistemas meteorológicos, trazer mais chuva sobre as áreas mais ao norte do Brasil. Mas esse fenômeno ele atingiu moderada intensidade durante a última primavera, como a gente pode acompanhar aqui nos índices medidos no início de novembro. Tivemos índices um pouco mais negativos, indicando moderada intensidade, mas depois disso esses índices vieram enfraquecendo semana a semana, indicando que a Laninha já está mais fraca agora no mês de janeiro em relação à primavera, e tudo indica que teremos uma transição para a neutralidade climática até o início do próximo outono. Além do enfraquecimento Laninha, o que chama atenção também é o Oceano Atlântico, mais próximo à costa aqui sul da América do Sul, que está se aquecendo e tem contribuído para chuvas mais significativas no centro-sul do país e uma redução das chuvas mais ao norte. Não que as chuvas tenham diminuído de forma significativa, mas as chuvas têm se tornado mais isoladas, ocorrendo mais na forma de pancadas entre o norte e o nordeste. Mas a expectativa ainda é de bastante chuva ao longo dos próximos meses, e a gente vai acompanhar nas previsões estendidas. Quanto às expectativas para fenômenos climáticos como El Niño e Laninha, esse gráfico aqui ele representa a previsão probabilística para os próximos trimestres sobrepostos. As barras em azul, que indicam probabilidade de Laninha, declinam rapidamente ao longo dos próximos trimestres. E as barras em cinza, que indicam probabilidade de neutralidade climática, são predominantes ao longo deste primeiro semestre. Então, grande parte do primeiro semestre de 2023 uma condição mais neutra, especialmente a partir do trimestre fevereiro, março, abril. Depois disso, mais a longo prazo, existe uma tendência para aumento da probabilidade de ocorrência de El Niño. Ainda existem muitas incertezas para o período de outono e inverno, então vamos continuar monitorando, mas existe essa possibilidade para o segundo semestre ser marcado pela chegada de um El Niño. Traremos novas atualizações ao longo dos próximos boletins. Quanto às expectativas de distribuição das chuvas para o norte do Brasil ao longo dos próximos meses, aqui para o mês de fevereiro, no primeiro mapa temos a média climatológica, que é normal chover durante o mês de fevereiro, então costuma chover bastante no norte do Brasil, em todas essas áreas aqui em tons de verde, mais escuro no mapa. Os volumes costumam até ultrapassar 300 milímetros durante este mês. E o segundo mapa representa a anomalia da precipitação, que é o que teremos aí, o que a Climatempo prevê para este mês de fevereiro. Então temos um indicativo de chuvas acima da média aqui sobre o meio oeste da região norte e também áreas mais ao sul, principalmente Rondônia, Acre, que tiveram chuvas muito irregulares durante a primavera, agora vem registrando um aumento das chuvas, e fevereiro promete ser bastante chuvoso. Essas áreas que costumam ter uma média alta devem ter chuvas ainda mais volumosas. Isso pode impactar momentaneamente a atividade no campo, especialmente colheita da soja em algumas áreas aqui como no estado de Rondônia. Áreas aqui entre o interior do Pará, Amazonas, principalmente Tocantins, podem ter déficit de chuvas. Esse déficit de chuvas pode impactar o desenvolvimento de algumas lavouras, principalmente fase final de enchimento de grãos, das lavouras de soja e também desenvolvimento de algumas lavouras de algodão. Mas, por enquanto, os índices de umidade no solo ainda estão bastante elevados nessas áreas, então isso é pensando mais a longo prazo. Se a umidade continuar baixa, isso deve acontecer no mês de março. A gente pode acompanhar aqui no próximo mapa que março também deve continuar mais seco do que o normal, aí poderemos ter falta de umidade para as lavouras que ainda estiverem em desenvolvimento. Mas o tempo mais seco também deve favorecer o início da colheita da soja no Mato Piba. Agora, para o mês de março, se esperam ainda chuvas acima da média aqui entre Rondônia, Acre e Amazonas. Não um volume tão expressivo como no mês de fevereiro, mas ainda sinais de chuvas acima da média, que mais uma vez podem continuar impactando atividades no campo, especialmente as atividades de colheita. E para o mês de abril, uma situação ainda muito parecida. As chuvas mais expressivas vão continuar mais concentradas no meio oeste da região, atingindo preferencialmente o oeste do Amazonas, Acre e Rondônia. Quanto às demais áreas com maior irregularidade, aqui o Amapá e o extremo norte do Pará, com bastante chuva devido à influência da zona de convergência intertropical, que deve estar bastante atuante nos próximos meses, mas áreas aqui entre Roraima, leste do Amazonas, Pará e Tocantins com bastante irregularidade. Algumas áreas pontuais até podem ter chuvas acima da média, uma condição um pouco melhor em relação ao mês de março.
mas o mês de abril ele já costuma ser um pouco mais seco, especialmente aqui no estado do Tocantins. Então esse sinal ligeiramente acima da média não significa que os volumes serão tão expressivos. Quanto às temperaturas, as mínimas não deveremos ter grandes variações aí ao longo do mês de fevereiro e as máximas não devem ter extremos, porque tem previsão ainda de tempo mais instável. Mesmo nas áreas onde tem previsão de chuva abaixo da média, não significa ausência das chuvas. As instabilidades vão continuar se formando, mas como a média de fevereiro é muito elevada, não será o suficiente para atingir essa média. Então, mas ainda assim teremos bastante instabilidades, então não tem previsão para extremos de temperatura máxima. Agora, ao longo de março, tem previsão de muito calor aqui no meio-oeste e áreas mais ao norte da região. E para o mês de abril, as temperaturas voltam a recuar um pouco, não tem previsão para calor tão extremo. O Tocantins é que, como costuma secar, como já é normal da época do ano, as temperaturas tendem a se elevar. Com o fim da laninha, as chuvas tendem a se tornar mais irregulares sobre as áreas mais ao norte do Brasil. Esse fenômeno normalmente tem uma característica, de aumentar os sistemas meteorológicos, intensificar os sistemas meteorológicos sobre as áreas mais ao norte do país. Com o enfraquecimento da laninha e até um possível aquecimento, as chuvas tendem a ficar mais próximas da média ou até com maior irregularidade em algumas áreas, como a gente acompanhou nos mapas anteriores de precipitação, poderemos ter volumes ligeiramente abaixo da média. Esses são os destaques da previsão do tempo para a região norte. Eu volto no próximo mês com novas atualizações. Até mais! UbiFol, excelência em nutrição vegetal.